tudo bem? Aqui é o Bruno do canal Matemática ao Quadrado, passando aqui para lembrar para vocês darem uma curtida aí no vídeo, se inscrever no canal, aperta o sininho de notificações para vocês ficarem por dentro da novidade. Vem curtir a matemática. Porcentagem nada mais é do que uma razão. O que é uma razão? Uma divisão. Uma divisão por quem? Por 100. Ou seja, só eu pegar o número que aparece e dividir ele por 100. Então, eu tenho aqui, ó, 20%. O que é 20%? É eu pegar o número 20 e dividir por 100. Toda vez que eu dividir um número por 100, eu vou ter um resultado. Então, ó, uma dica. Se eu tiver 0 em cima, 0 embaixo, eu posso cortar. Então, por que isso? Porque aí já vai diminuir o meu número. Agora eu tenho 2 dividido para 10. É como se eu pegasse R$2 e dividisse para 10 pessoas. Aí vai dar 20 centavos para cada um. Então tem o seguinte, ó. 10% é eu pegar o número 10 e dividir ele por 100. 10 e dividir ele por 100. E aí eu tenho esse número aí. Se eu tenho 0 embaixo, 0 em cima, eu posso cortar. Cortei aqui, cortei aqui. Então, o que ficou? É como se eu tivesse agora R$1 para dividir para 10 pessoas. R$1 para dividir para 10 pessoas vai dar 10 centavos para cada um. Então, 0,1. Vixe, mano, escrevi que tá feio. 0,1. 10 dividido para 100. Cortei o 0 e o 0. E aí ficou 1 dividido para 10. Vocês fazem assim, ó. Pega o número que sobrou em cima. Quem foi que sobrou em cima? Número 1. Coloca um aqui. E aí, vocês vão contar quantos zeros sobrou embaixo. Sobrou quantos zeros embaixo? Apenas um. Um do 10 aqui. Então, é como se aqui, atrás de um, tivesse uma vírgula. Vocês vão andar sempre para a esquerda de vocês a quantidade de zeros que aparecer aqui. Então, ó, eu tenho apenas um zero. Então, quer dizer, ó, que eu vou andar com a vírgula que existe aqui atrás do número 1, uma casa para a esquerda. Então, ó, ela está aqui, ela vem para cá. Fica à frente do número 1. Só que à frente do número 1 não tem nada. Então, a vírgula ia ficar sozinha. Para a vírgula não ficar sozinha, eu acrescento o zero. Então, fica 0,1. Eu tenho ó, 5%. É 5 dividido por 100. Eu tenho 0 em cima e 0 embaixo? Não. Então, eu não posso cortar 0. Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Repito o número que está em cima. Quem é que está em cima? 5. Então, vou colocar ele aqui. E aí eu vou andar com a vírgula para a esquerda a quantidade de zeros que aparecer embaixo. Quantos zeros apareceu? 2. Então, eu ando 2 casas para a esquerda. E aí, onde eu parar, eu coloco a vírgula. Então, eu tenho, ó, vou andar a primeira. 1. Então, a vírgula está aqui na frente do 5. Só porque eu tenho que andar 2 casas. Vou andar outra, ó. 2. Então, aqui, eu tenho que colocar minha vírgula. Só que eu andei 2 casas. E aqui, ó, se a gente perceber, é como se estivesse faltando um número. Se está faltando um número, o que é que eu posso colocar? 0. E essa vírgula que está aqui, na frente dela, ela não pode ficar sozinha. Então, sempre eu tenho que colocar um 0. 1,5 dividido por 100. O que é que eu vou fazer? Repito o número que está em cima. Quem é que está em cima? 1,5. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1,5. Quantos zeros sobrou embaixo? 2. Então, quer dizer que eu vou andar com a vírgula já apareceu aqui. Então, isso já facilita. Eu vou andar 2 casas para a esquerda. Então, vou andar, ó,
Uma, a vírgula ficou na frente do 1. Vou andar mais outra. Duas. Pronto, então a vírgula ficou aqui agora, um pouco mais distante. Então, ó, entre a vírgula e o número 1, ficou uma casa sobrando. Então, eu coloco o 0. E na frente da vírgula, ela tem que ficar sempre protegida. Então, coloco outro 0. Então, 1,5 dividido por 100 é 0,015. 15%, 4,5%, 254%, 0% e 24,5%. Então, 15%. 15% é 0,15, né? Por quê? Eu coloco o número 15 e aí é como se eu tivesse 15 dividido por 100. Então, quer dizer que eu vou andar com a vírgula duas casas. Então, 15% é 0,15. Letra B. Letra B é 4,5%. 4,5% é a mesma coisa de eu pegar um número, 4,5, e andar duas casas. Se a vírgula está aqui, eu vou andar duas casas para frente. Então, vai ficar 0,045. O próximo, letra C, é 254%. Então, o que eu faço? Coloco o número que está em cima, 254, e aí eu vou andar com a vírgula duas casas. Então, eu pego aqui, ó, atrás do 4, ando duas casas para a esquerda. Uma, duas. Então, ela parou entre o 2 e o 5. Então, a resposta é 2,54. Então, 0% é a mesma coisa que 0. Um jogador de futebol cobrou 75 faltas, transformando em gols apenas 8% dessas faltas. Quantos gols de falta esse jogador fez? Eu pegar 75, eu pegar 8%. Quando vocês vão, principalmente as meninas, vão comprar roupa e tudo, aí tem lá o desconto, 20% do valor, né? É mais ou menos isso, ó. Vamos supor que eu tenho uma camisa que vale R$ 75. E aí, se eu pagar no dinheiro, eu vou ter um desconto de 8%. Então, quanto é que eu vou pagar na camisa? É mais ou menos isso. Essa é a ideia. Então, toda vez em matemática, nessa questão de porcentagem, que você tiver esse DE, quer dizer que eu tenho que multiplicar. Então, ó, toda vez que tiver esse D e o E, quer dizer que eu vou ter que multiplicar. Então, eu vou ter, ó, 8%, 8 sobre 100, vezes 75. E aí, eu encontro a resposta. Dividir 8 por 100 e depois multiplicar por 75, ou eu posso multiplicar e depois dividir por 100. Vai dar o mesmo valor, a forma como você achar mais fácil, você responde. Como a gente já vem dividindo, então vou dividir 8%. 8% vai ficar quanto? Repito o número que está em cima, 8, e ando duas casas para a esquerda. Uma, duas. Então a vírgula vai ficar aqui. Tem uma casa sobrando, coloco 0, e a vírgula não pode ficar sozinha. Então, 8% é 0,08 vezes 75. Quer dizer o seguinte, que eu tenho que multiplicar 0,8 por 75. E aí eu acho a resposta. Eu vou responder de um jeito mais fácil e mais rápido. Assim eu acho. Eu vou multiplicar o 8 por 75. E depois a gente vê essa parte aqui, ó. Quanto é 8 vezes 5? 8 vezes 5 dá 40. Coloco 0, vai 4 por 7.
Quanto é 8 vezes 7? 56. Só porque não sobrou 4 aqui, então 56 mais 4 dá 60. Beleza. O número deu 600. Só porque aqui, ó, é 0,8. 0,08. Então, ó, depois da vírgula, eu tenho quantas casas? 2. Então, eu tenho que andar 2 casas aqui também. Então, eu tenho, ó, 1, 2. 6,00. Quando eu tenho a vírgula e depois dela aparece 0, isso daqui para mim não importa. Então, o único valor que sobrou mesmo, inteiro, foi o 6. Então, 8% de 75, a resposta é 6. Então, a resposta, quantos gols esse jogador fez? 6 gols. Em uma prova, se uma prova de matemática, de 40 questões, um aluno ele errou 12 questões. Eu quero saber qual o percentual de acertos. Quantas questões tinha na prova? O total dela? Era 40, né? Então, o 40 questões, eu considero ele sendo o meu 100%. Toda vez eu posso considerar isso. O meu total vai ser o meu 100%. Só porque eu quero a porcentagem de quem? De acertos. Se o aluno errou 12 questões, quantas questões ele acertou? Quero saber a porcentagem de 28 questões. E aí, como é que eu faço? Meio pelos extremos aqui. Regrinha de 3, que eu acho que vocês se lembram ainda, espero que sim. Primeiro, o valor do x. 40 vezes x dá 40x. É igual 28 vezes 100, 2.800. Beleza? Então, ó, 40 está multiplicando, vai passar dividindo. X é igual a 2.800 dividido por 40. Zero embaixo, zero em cima, eu posso cortar. E aí ficou 280 dividido por 4. X vai ser igual. Eu posso fazer o seguinte, ó. Quanto é 28 dividido por 4? Ah, isso aí. É o 7. 7 vezes 4, 28. Sobrou um zero aqui. Então, esse zero eu coloco na frente, depois do 7. Então, a resposta é 70%. Então, o aluno ele acertou 70% da prova.